Então, pessoal, boa noite. Estamos iniciando o nosso primeiro encontro, né? Na unidade de aprendizagem e formação do preço e contratos. Eu estava falando antes de iniciarmos a gravação que é provável que alguns de vocês, e até muitos, já tenham tido a oportunidade de trabalhar comigo, né? Eu lembro de cara aqui o Bruno, e de repente mais alguns aqui. Eu tenho uma dificuldade enorme de gravar nomes, tá? De gravar fisionomia. Às vezes passo por conhecidos e eu sei que conheço, mas não sei de onde. E nesse período de pandemia agora, então, a pessoa com máscara me cumprimenta e eu não sei quem é. Muitas vezes eu não sei quem é. Mas tudo bem. Vamos embora, vamos começar, tá? Nós temos programados 8 encontros, tá? Mais a avaliação final, que eu espero que ninguém fique. Se bem que no semestre passado teve um corajoso aí que ficou em avaliação final, tá? Mas isso é muito raro acontecer comigo. É muito raro acontecer nessas unidades que eu trabalho, tá? Primeiro porque a turma sempre é boa. Eu sempre digo, rasgo elogios porque os alunos da Civil são, na minha opinião, são diferenciados, tá? E estou falando isso no início da unidade, não vão agora vocês me desmentir, tá? Mas é fato. E segundo, porque são unidades que eu trabalho, que são unidades que elas não são específicas, né? Não são específicas. São importantes, tá? Elas são importantes, mas não são específicas. Então a gente faz de tudo para que não haja reprovação. Mas às vezes vocês fazem um esforço tremendo para reprovar, tá? Mas mesmo assim a gente dá um jeito. Mas houve três colegas que ficaram em avaliação final por plágio, tá? Não foi nem plágio, eles pegaram o trabalho de um grupo para se basear, vocês vão ter um trabalho para fazer, então pegaram para ter uma base de como fazer o trabalho e apresentaram o mesmo trabalho, só trocaram os nomes. Aí não dá, né? Bom, primeira coisa já que eu vou pedir para vocês, tá? Nós vamos fazer muitos trabalhos em grupos, certo? E eu já vou pedir para vocês, deixa eu pegar aqui um detalhe. Eu quero ver quantos que tem na turma aqui. Eu quero que vocês já vão se conversando e já... Eu baixei hoje aqui, vamos ver se eu acho. Não vai estar aqui. Eu quero que vocês já formem as equipes, tá? Que a partir da próxima, a partir de hoje já. Hoje já vou deixar um trabalho, uma atividade, e eu quero que vocês já façam equipe. Eu não vou escolher, porque eu acho que não vai dar tempo de nós fazermos aqui. Mas vocês podem, na hora que vocês mandarem os trabalhos, vocês se combinem e enviem o trabalho em equipe, tá? E aí essas equipes ficam definitivos até o final do nosso... Ó, eu tenho aqui, pelo menos na minha listagem, 41 estudantes, tá? Então tem 41 estudantes. Então, o que acontece? Vamos formar equipes com 4, tá? Com quatro alunos, certo? Então, aí a atividade que depois nós vamos passar... Bruno, que você vai com 4, tá? Não mais de 4. Não mais de 4. Certo? E provavelmente esses 41, alguém também não vai participar. São 41, nós temos aqui quantos? 4, 8, 12, 16, 21. Tá? Então vamos ver, mas a princípio nós vamos formar equipes com 4 estudantes, certo? Então vamos apresentar de cara aqui
eu quero apresentar para vocês agora o nosso plano de ensino, tá? Para a gente começar a nossa brincadeira aqui. Ok. Então, unidade, vocês estão todos visualizando aqui, né? Sim, professor. Uhum. Então, ok. Então, unidade de aprendizagem, formação do preço e contratos, tá? Nós temos aqui uma ementa. A ementa da unidade ela é bem extensa, mas tem coisas aqui que na primeira aula a gente já mata. Na segunda mata também bastante. Então, quer dizer, são bastante termos, mas que eles se interligam, tá? Eles chegam a se sobrepor, certo? Então, por exemplo, aqui, processo de formação do capital. Então, hoje nós já matamos isso aqui, que é lucratividade, margem de lucro e capital e o giro do capital. Formação dos encargos sociais em empresas industriais, comerciais e de engenharia, que na realidade não muda muito, tá? Isso aqui nós veremos hoje ou na semana que vem. Encargo do serviço de terraplanagem, que não altera praticamente nada, então a gente já mata também nesse conteúdo aqui. Precificação, aí aqui nós entramos um pouquinho mais contundentemente, né, digamos assim, na unidade, que é preço de serviços por encomenda e formação do BDI. A gente sabe que o BDI já é aplicado, muitos de vocês já atuam na área, né, já praticam o percentual de BDI, mas de onde é que surgiu esse percentual? Tá? Nós vamos trabalhar isso aí, tá? Preço horário de equipamentos parados e operantes, isso é muito importante, porque desse conteúdo aqui, da análise desse preço de horário de equipamentos parados e operantes, nós vamos tomar decisões, né? Se vamos adquirir ou se vamos alugar, tá? Preço por atendimento, preço de projeto, preço do profissional liberal. Na realidade, é preço. Quando nós vamos precificar tudo isso. Então, não altera muito, tá certo? Não vai alterar muito. O que vai alterar, na realidade, como nós vamos ver, é quando a gente trabalha com preço de projetos, preço de profissionais liberais, é que tem muito custo, por exemplo, custo de instalação. Não vai entrar na planilha. Ou seja, o custo do imobilizado ele é baixo. Tá? Então, é por isso que, de uns anos para cá, isso nós vamos ver também, os serviços de terceiros, né, eles vieram crescendo. Por quê? Porque o custo associado à instalação, ou imobilizado, que a gente chama na contabilidade, ele é baixo. Tá? Ele é baixo. Aí nós vemos a questão das opções tributárias, isso aqui é legal, tá? Se bem que isso aqui vai fazer parte do nosso, no caso de empresa, do nosso assessor contábil, né? Mas pelo menos a gente vai ter que saber, quando vocês montar um negócio de vocês, pelo menos vocês sabem que existe isso, tá? Que é o lucro real, lucro presumido, simples nacional, e, por fim, a elaboração de contratos. A formação de contratos, documentos e documentos contratuais. Então, observe bem, todo esse conteúdo aqui que eu li aqui da ementa, isso aqui é a ementa, não é o conteúdo, tá? Então, vocês imaginem, para a gente montar agora um conteúdo para atender essa ementa aqui. Vai demandar muitas atividades práticas, tá? E eu estava com receio no primeiro bimestre, no primeiro semestre eu trabalhei essa unidade, e essa unidade nós trabalhamos logo que veio a paralisação, né? E eu estava preocupado, né? Porque nas aulas normais, presenciais, é tranquilo. Eu trabalho até o intervalo e depois é atividade prática. E como é que eu ia fazer, né? Mas deu legal, tá? Deu legal. Eu não vou ficar com vocês aqui, não vou ficar mais. Eu até programei aqui, acho que foram 2 horas, ou 2 horas e meia, ou 1h30, não me recordo agora. Mas é no máximo isso, tá? Tem alguém com o microfone aberto que está dando ruído aqui. Se pudesse fechar, eu agradeceria.
Tá? Então, eu consegui manter a mesma dinâmica, tá? E deu legal, deu legal. Então, basicamente, 1 hora de exposição e atividade prática, tá certo? Os objetivos. Eu pretendo que vocês, ao término dessa unidade, vocês entendam a lucratividade como forma de formação do capital. Isso é fundamental. Tá? Até quem assistiu a palestra do professor Dalmolin da semana acadêmica, ele abordou essa questão. Identificar os tipos de encargos sociais. Outro objetivo, compreender as formas de tributação, compreender as variáveis da precificação e, por fim, simular a elaboração de contratos. Habilidades. As habilidades, elas estão, pelo menos ainda nesse modelo do plano de ensino, nós ainda eu ainda pescava lá no projeto, né? No projeto pedagógico. O projeto agora parece que não tem mais as habilidades. Nós temos que definir na realidade. Mas como ainda as habilidades estavam lá no projeto, e então a gente vai nessas habilidades, que elas estão todas misturadas, tá? A gente pega aquelas que estão associadas à unidade. Então, compor custos unitários, né? BDI e preço de venda de uma obra de construção civil, e compreender a natureza jurídica do contrato de trabalho. Já está na aula? Vamos fechar o microfone, gente. O professor pode fechar o microfone de todo mundo. O professor é anfitrião. Ah, é? O professor vai lá no microfone deles e silencia todo mundo. É bom saber disso, né? Pessoal, se não fechar, vou fechar o microfone de todo mundo aí. Aí eu fecho. Mas não está atrapalhando muito não, tá? É só, de vez em quando, eu acho que até sem querer, né? Certo? Mas qualquer coisa eu fecho aqui. Então, vamos lá. Nós temos, então, uma carga horária a ser definida. A carga horária são 30 horas, mas nós temos um feriado, e parece ser pela frente, tá? Dentro do nosso conteúdo programático. Então, normalmente eu pego essas unidades, eu divido em 2 tópicos. Tá? Esse aqui eu dividi os tópicos. O tópico 1 em 12 horas e o tópico 2 também em 12 horas. Tá? Por quê? Porque são 24 horas mais 6 horas de atividades orientadas supervisionadas. Tá? Claro que isso aqui varia. Aqui é mais a questão de apresentação do plano de ensino. Normalmente acontece assim, tá? Normalmente acontece assim. E normalmente o que acontece? Ao término dessa carga horária, como nós vamos ver mais adiante, a gente aplica uma avaliação, tá certo? Então, nesse primeiro tópico, eu distribuí da seguinte forma: os conteúdos: planejamento, execução e controle, produtividade, margem de contribuição no capital de giro, encargos de serviços e formação de preços e serviços. Então, nesse primeiro tópico, 12 horas, nós vamos trabalhar, eu pretendo trabalhar esses 4 elementos aqui, os 4 conteúdos. E aí nós vamos ver depois, nós vamos aplicar uma avaliação. Atividades formativas, claro, exposição dialogadas com apresentação de exemplos, presencialmente ou através de videoaulas. Eu até botei presencialmente aqui porque, quando eu elaborei o plano de ensino, cogitava-se que nós voltaríamos em outubro, então pode ser até que a gente retorne, né? Estudos de casos com simulação que envolvam os assuntos apresentados e exercícios de fixação. Ambiente de aprendizagem, sala de aula e internet. No tópico 2, também 12 horas, os conteúdos: precificação, planejamento tributário e a elaboração de contratos. Atividades formativas, ou seja, atividade formativa é a metodologia de ensino, tá? Como é que a gente pretende trabalhar isso? Definição de cada elemento através da exposição dialogada com a apresentação de exemplos, presencialmente ou através de videoaulas.
Estudo do livro Como Gerenciar Contratos com Empreiteiras em forma de seminário, exemplos de simulação. Então, nós vamos estudar esse livro aqui em grupos, tá? É um livro tem 90 páginas, mas dá para trabalhar, não são 90 páginas, mas o que nos interessa é bem pouco. Ambiente de aprendizagem também, sala de aula, internet. E como tópico de atividades, eu deixei aqui, como atividade orientada supervisionada, eu deixei para o tópico 2 justamente a leitura do livro, tá? Como gerenciar contratos com empreiteiras, que aí eu vou dividir em capítulos para trabalhar em equipes, tá? Que vai ser a parte final da elaboração dos contratos. Isso aí, quarta-feira retrasada. No item avaliação aqui são as informações protocolares, né? As informações institucionais, tá? Presencialmente e também agora na modalidade virtual está sendo exigida a presença mínima de 75%, tá certo? E como é que eu vou fazer aqui? A frequência, como é que vai ser? Eu adotei já na turma anterior, quem fez comigo a administração estratégica viu como é que é e não tem problema nenhum, é tranquilo. Ao término da aula, eu vou dar meia presença para quem estiver assistindo, para quem estiver conectado remotamente, tá? Como diz agora, surgiu a palavra síncrona. Quem estiver agora síncrono estará, eu vou lá no sistema acadêmico e coloco como meia presença, tá? E aí eu vou deixar uma atividade, certo? Eu vou deixar uma atividade para ser feita para complementar a presença. Então, por exemplo, tem aqui a Natália que está aqui na minha tela aqui. Então, a Natália ela está online, certo? Eu vou, depois da aula, eu vou lá no sistema acadêmico, lá no EVA, lá no meu Unisul, e coloco meia presença. Eu coloco lá, ou saiu atrasado, ou chegou tarde, certo? Aí ela vai enviar, ela vai realizar a tarefa, tá? Ela vai realizar a atividade e vai publicar na ferramenta avaliação. Essa avaliação, que eu vou abrir várias avaliações, tá? Elas vão ser, eu coloquei na atividade de avaliação que é para o teu controle. E para facilitar também, porque eu chego lá, eu baixo tudo zipado e eu abro todas as atividades, certo? Então, não é que vai valer nota, ela vai valer a presença cheia. E aí eu vou dar o prazo. Então, por exemplo, hoje vai ter uma atividade, uma coisa bem simples, que é justamente para validar a atividade, a frequência, tá? Só para o estudante ter a frequência 100%. Se não enviou atividade no prazo, que é até hoje à meia-noite, ele fica com aquela meia presença. Não adianta mandar amanhã, por exemplo. Tá? Agora, o estudante ou a estudante não assistiu a aula. Então, ela vai assistir a gravação, ela está com falta. Ou ele está com falta. Então, ele poderá realizar a atividade também, publicando depois de hoje, lógico, né? E aí ele vai ter, em vez de ter a falta, ele vai ficar com meia falta, tá? Esse foi o critério que eu adotei, e inclusive esse critério está bem mais ameno do que a Ânima e o Unisul sugeriram, tá? Eu já tinha colocado isso no plano de ensino quando nós tivemos uma reunião que foi definido como é que seria, e eu fiz assim e deu certo. Então, vou manter, tá certo? Então, é essa que assim vai funcionar a frequência, tá? E se não tem 75%, infelizmente, é o único critério mesmo, né? Porque por nota é difícil reprovar, né? É difícil. Ok? Aí, de instrumentos de avaliação. Serão aplicados, então, 2 instrumentos de avaliação, um para cada tópico, através de uma prova escrita.
Cada prova corresponderá a 50% do aproveitamento da unidade de aprendizagem. Tá? As provas escritas serão individuais e sem consulta. Claro, eu coloquei aqui, eu coloquei aqui que sem consulta, por quê? Porque eu estou considerando que nós vamos fazer atividades, eu estava prevendo aulas presenciais, tá? Então aqui não tem como fazer sem consulta. Eu posso deixar assim, né? Não tem problema nenhum, tá? Cada prova corresponderá à nota máxima 10, com peso 50% cada uma. 50% da tópico 1, 50% tópico 2. Tá ok? Aí aqui é a bibliografia. Tá? Aí aqui... aqui é a relação às presenças. Tá? Ó, durante o período em que as aulas forem realizadas remotamente via EVA ou outro meio tecnológico, no caso Zoom, como estão fazendo hoje, né? As presenças dos acadêmicos, o acadêmico será efetivado mediante publicação de atividades propostas pelo professor na ferramenta. Não é exposição, tá? No caso é avaliação. Mas pode ser também que eu defina que seja na exposição. Pode ser. Mas no caso aqui é bem mais, para mim é mais, eu consigo gerenciar melhor na ferramenta avaliação, tá? E ali a gente pode abrir várias avaliações, então não tem problema. As atividades avaliativas realizadas em determinadas datas não poderão ser feitas em outra oportunidade caso o acadêmico falte, salvo mediante apresentação justificativa legal. Pessoal, aqui mantém o mesmo critério de aulas presenciais, tá? Nós vamos fazer nós vamos fazer a avaliação. Não conseguiu fazer, entra com pedido de justificativa no SAIAC, é a mesma coisa, tá? Então, tive caso aí de alunos que aí andavam mandando WhatsApp para mim. Não tem, via SAIAC. O procedimento é o mesmo, tá? Por que tem que ser via SAIAC? Que é para chegar à coordenação. Eu não posso tomar decisões sem a coordenação, tá certo? Os pedidos de avaliação de segunda chamada de cada tópico e do abono de falta deverão estar aqui, aquilo que eu falei, né? Protocolado no SAIAC. A data da avaliação de segunda chamada será marcada em comum acordo entre professor e coordenador e comunicado ao aluno, tá certo? Datas prováveis das avaliações, 10/11 e 8/12, e avaliação final no dia 15. Tá? Essas datas poderão ser alteradas, tá? Mas, a princípio, vai ser isso aqui, tá ok? Alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Podemos tocar o barco assim? Tudo certo, professor, pode continuar. Certo, né? Uhum. Então tá, deixa eu só fazer um negocinho que eu estou fazendo. Ok. Bom. Então vamos lá. Vamos compartilhar mais a nossa apresentação de hoje, que é a nossa primeira aula, né? Ok. Vamos lá. Muito bem, vamos começar? Então tá. Bom, nós estamos falando de... Nós vamos entrar no conteúdo, né, dessa unidade. No conteúdo, planejamento, controle e execução. Mas lógico, né, que dentro desse contexto que nós estamos entrando agora, da unidade formação do preço e contratos, não adianta que nós entramos na área da contabilidade, tá? E como qualquer outra atividade, a contabilidade também, ela gira em torno do planejamento, execução e controle. Tá? Qualquer atividade, a engenharia é a mesma coisa. Engenharia, planejamento, execução e controle. Certo? Então, não tem como nós realizarmos alguma atividade
sem que nós planejemos. Quem assistiu a palestra do Dalmolin, de novo, vou citar o nome dele aqui, lembrem, né, que a ênfase que ele deu à necessidade de planejamento, e eu concordo muitíssimo com ele, tá? Culturalmente, nós não temos o hábito de planejar. Nós não temos, é questão cultural mesmo, certo? É questão cultural. Eu conheço gestor que dá valor àquela pessoa que faz. Ela faz, ela executa, mas ela não planeja. E aí, gente, tem um detalhe, tá? Tem pessoas que não sabem planejar, tem pessoas que não conseguem planejar, tem pessoas que só conseguem executar. São o que a gente chama na gíria, né? No bom sentido até, os chamados bugos de carga. Nada contra. Então, deixa essas pessoas para executar. Mas o planejamento é fundamental. É fundamental. Tá? O caso que ele contou da loja que eles estavam construindo, da necessidade de uma escada toda fora do contexto, é coisa de arquiteto, né? Que eles ficaram um tempão planejando como montar. Eu até, na hora que ele estava falando, eu lembrei de uma parreira aqui em casa que eu fiz. Vou até contar rapidinho para vocês. A minha arquiteta é minha esposa, arquiteta do nosso quintal aqui, esse período de quarentena a gente aproveitou para fazer bastante coisas. Então a gente construiu uma parreira de maracujá. E eu, olhando figuras na internet, como é bonito uma parreira de maracujá com bambu. Fomos atrás de bambu, fizemos com bambu. Só que na revista não diz que o bambu apodrece, né? E a o bambu começou a apodrecer. Então, assim, tem que botar de metalon, né? De metal. E como a minha origem profissional é metalúrgica, com metalon eu me dou bem, né? Mas eu tenho que fazer a parreira sem soldar, porque a parreira já está pronta. O maracujá já está, maracujá é chuchu, tá? O maracujá já está lá, o chuchu já está lá, está tudo normal. Eu tenho que entrar com a parreira por baixo, sem soldar, toda ela encaixada. Então, se você estivesse no dia que eu estava preparando, montando a parreira, vocês vão ver o que foi o planejamento. Então, isso é fundamental, planejar. Agora, planejar para executar bem feito, tá? Mas também é muito importante o controle, sabe? Muito importante o controle. A palavra controle, também nós temos não é que nós vivemos um regime militar, e durante o regime militar havia, claro, controles, né? Controles da comunicação, por exemplo, censura às músicas, etc. E esse termo controle, quando surgiu, por exemplo, quando surgiu digamos assim, a disciplina, né, a ciência, quando chegou no Brasil a gestão da qualidade total, ela chegou como controle da qualidade total. Então, muitas empresas, principalmente as empresas que tinham sindicatos fortes, elas viam isso como uma coisa negativa. Olha só que absurdo, né? Por quê? Por causa da palavra controle. Só que o que aconteceu? A palavra controle dentro do controle da qualidade total, ela foi mal traduzida, né? Porque o controle, na realidade, é gestão. Muitos anos depois é que substituíram a palavra controle por gestão, tá? Gestão da qualidade total. Mas o controle é fundamental. Se nós não controlarmos, se nós não fazemos um acompanhamento do planejamento, como que está sendo executado, né? Se o nosso cronograma não estiver de acordo com o que foi planejado, não acontece nada. Então, o controle é fundamental. Então, observe, pessoal, são 3 atividades da contabilidade que, como eu disse, tá? Elas servem para qualquer tipo de atividade. Para qualquer tipo de atividade, inclusive, claro, né, a engenharia civil, tá certo? Bom, nós temos aqui uma abordagem que ela está relacionada, tá, com 2 tipos de contabilidade que nós estamos acostumados a visualizar ou perceber. Eu não vou dizer conhecer, tá, mas a perceber. Por quê?
Porque existe uma contabilidade chamada financeira e uma contabilidade chamada contabilidade gerencial. A financeira trata dos números propriamente ditos, tá? E a gerencial, ela pega os números trabalhados, que foram gerados documentos na contabilidade financeira para a tomada de decisão. E cada um desses tipos de contabilidade, ela é relacionada a um fator. Por exemplo, o usuário dos relatórios. Quem são os usuários dos relatórios da contabilidade financeira? São as pessoas internas e externas, tá? Por exemplo, externas, os acionistas, os fornecedores, os credores. E a contabilidade gerencial, quem são os usuários? O usuário interno, porque quem toma a decisão pela empresa são os gestores internos. Por exemplo, os fornecedores não vão tomar decisões da nossa empresa, né? Outro fator relacionado a clientes, por exemplo. Na contabilidade financeira, o cliente são pessoas externas, como acionistas, credores também, autoridades tributárias, e internos, funcionários e executivos, que são chamados clientes internos. Os objetivos dos relatórios da contabilidade financeira: facilitar a análise financeira para as necessidades dos usuários externos. E da contabilidade gerencial, facilitar o planejamento, controle, avaliação de desempenho e tomada de decisão. Aquilo que eu falei para vocês, então, a contabilidade gerencial, ela está mais relacionada com a tomada de decisão. E a forma de relatórios? Na financeira, balanço patrimonial, demonstração dos resultados, fluxo de caixa, é de caixa, né? CAIS aqui, tá? E patrimônio líquido. E a contabilidade gerencial, orçamentos, contabilidade por responsabilidade, relatório de desempenho, de custos e especiais. E dentro dessa abordagem que nós estamos vendo aqui, surge uma terceira. E aí é que nós entramos, que é a chamada contabilidade de custos. Lembro que na apresentação do plano de ensino eu disse, tem muitos conteúdos aqui que se sobrepõem. E a contabilidade financeira tem em alguns momentos, em algumas partes, que ela se sobrepõe à contabilidade gerencial. E essa sobreposição justamente é quando surge a contabilidade de custos, tá? Contabilidade de custos, tá ok? Que é eu vou falar ciência aqui, né? Não, vou falar disciplina, tá? É uma disciplina que recentemente ela começou a ser dada importância a ela, em decorrência do elevado nível de competição no mercado, porque até um período aí não se tinha o hábito, né, de analisar custos de produto, custos de produção, por exemplo. Por quê? Porque havia uma demanda enorme no mercado e havia uma necessidade, havia uma demanda e havia também uma falta de fornecedores. Então, quem conseguia fornecer produtos no mercado que havia no mercado de necessidades, o que botasse no mercado para vender, vendia, né? Ao preço que quisesse. Então, não havia a necessidade de... Isso aí eu estou falando no Brasil, né? Década de 1970, por exemplo. Tá? No início dos 80, depois começou a crise muito forte, e aí começou-se a preocupar-se com a questão de custos. Tá ok? Então, o que é custo? Custo é a soma de recursos, por exemplo, mão de obra, materiais, equipamentos, usados para produzir bens e serviços. Então, produzir bens e serviços. Bens são relacionados a produtos, tá? Nós dissemos que são bens tangíveis, produto. E serviços são bens intangíveis, tá? Por isso que aqui está colocado bens e serviços, tá? Nós poderíamos só colocar assim, usados para produzir, ou usados para produzir para produtos. Quando eu uso produtos, já estou sabendo que está relacionado a
há bens tangíveis e bens intangíveis, tá? Bens tangíveis é aquilo que eu consigo pegar, tá? Que é o produto propriamente dito, a caneta, é o lápis, é o notebook, é o celular. E bens intangíveis é aquilo que eu não consigo pegar. Então, é a limpeza da casa, é o serviço de jardinagem, tá? Enfim, serviço de projetos, enfim. E custo, então, é o total de dinheiro requerido para alcançar algo, certo? E aqui nós vamos entrar também nesse conceito de custo, também posso associar custo aqui a investimento quando eu digo assim, olha, eu tenho um dinheiro, eu vou colocar esse dinheiro para a aquisição de um empreendimento. Então, nesse momento, esse custo se transforma em investimento, mas não deixa de ser custo, porque é um recurso, é um dinheiro para alcançar algo, tá? Nós temos dois vieses. Eu falo vieses porque depois vai aparecer os tipos de custos. Dois vieses. Custo de controle e custo da falta de controle. Nós gastamos para ter controle e nós gastamos porque nós não temos controle. Então vamos lá. Os custos de controle nós dividimos em dois, que são os custos de prevenção, tá? É custo de prevenção, custo para que não aconteça as coisas, para que não aconteça o imprevisto. Vou citar um caso para vocês. Eu nasci em Porto Alegre, né? Eu morei lá até uns 24, 25 anos. E na minha infância em Porto Alegre, como é comum em muitas cidades do interior ainda, as residências eram de madeira. E na época, a fiação era, por exemplo, a proteção de um condutor elétrico era com material de amianto, que com o tempo ele se dissolvia. Então era muito comum incêndios em residências. Incêndios, né? Queimar incêndio numa residência na época era quase toda semana, certo? Então havia um custo, tá? Havia um custo para o combate ao incêndio. E de um período em diante, as autoridades, digamos assim, o Corpo de Bombeiro começou a investir na prevenção, tá? A prevenção, com orientação, aí começou a orientar, por exemplo, em vez do disjuntor, existia um tal de um fusível, que tinha um filamento, um fiozinho, só que como é que a gente fazia? Como é que nós construíamos a casa? Nós construímos a casa e na época só se tinha rádio, uma época bem distante, tá? Aí tinha uma tomada só. Então, a demanda para aquela residência era para um rádio e as lâmpadas, chuveiro elétrico não existia. Só que aí que a gente começou a ficar rico, né? E comprou a televisão. Então já puxa mais uma tomada para a televisão. Ora, eu tinha uma demanda que foi atendida inicial, agora surgiu mais uma demanda, certo? Aí daqui a pouco constrói-se um banheiro. Aí puxa mais um cabinho para chuveiro elétrico, certo? Então, isso, claro que isso acabava afetando, causando incêndios. Então, houve todo um trabalho, iniciou-se um trabalho de prevenção. Claro que isso tinha custo, né? Isso tinha custo. E na empresa é a mesma coisa, tá? Na empresa é a mesma coisa, custo de prevenção. Um exemplo, CIPAT, não deixa de ser um exemplo de custo de prevenção na empresa, certo? Todos os custos com EPIs, por exemplo, são custos de prevenção. Custo de prevenção é custo que eu tenho para que não aconteça imprevistos, algo que não está programado, tá? Coisa de ruim mesmo, certo? Mas temos os custos de avaliação também. Custo de avaliação. Eu falei tanto de controle anteriormente, né? Ora, para controlar, eu não tenho custo? Claro que eu tenho. Então quer dizer que eu não tenho que avaliar porque tem custo? Não, não é isso, tá? Não é isso. Porém, o que acontece? Toda atividade, ela
ela é formada por atividades produtivas e por atividades não produtivas. Vamos substituir a atividade por ação, né? Então, toda atividade ela é formada por ações produtivas e por ações não produtivas. Então, por exemplo, a atividade de assentar um tijolo, ou de levantar uma parede, existe nessa atividade ações produtivas e ações improdutivas. Então, por exemplo, eu poderia, se tivesse sala de aula, eu ia perguntar: quando o pedreiro coloca um tijolo e ele verifica o nível e o prumo, ele está realizando uma atividade produtiva ou uma atividade improdutiva? Quem está com o microfone aberto aí pode responder. Ele assentou o tijolo, ele pegou o prumo, verificou o prumo, pegou o nível e verificou o nível. Ele está executando uma ação produtiva ou improdutiva? Improdutiva. Por quê? Porque esta ação não gerou resultado. O tijolo continuou ali, eu não aumentei a fileira de tijolo. O ato de assentar o tijolo, colocar a argamassa e colocar o tijolo é uma ação produtiva. Avaliar, verificar, ela é uma ação improdutiva. Mas eu tenho que fazer a verificação. Eu tenho que medir, ok? Qual foi a sacada da introdução da gestão da qualidade total? É que ela trabalha com a proposta de zero erro. Zero erro quer dizer o quê? Que eu tenho que fazer bem feito desde a primeira vez. Então, é claro, na nossa área é muito difícil, é mais complexo, certo? Mas eu tenho que fazer a avaliação. Então, eu sou da indústria metalúrgica, tá? Então, como é que fazia lá nos primórdios quando eu comecei a trabalhar na década de 70? A produção ela era controlada por amostras, né? Claro, né? Pegava amostras, só que essas amostras, na época, eram amostras muito grandes, tá? E elas eram feitas com menos intervalo de tempo, por curtos intervalos de tempo. Então, amostras grandes, curtos intervalos de tempo. Como é que é feito hoje? Pequenas amostras com um espaço de tempo maior. Por quê? Porque a ideia é que seja feito certo da primeira vez. Então, e quando eu digo que a ideia é para ser feito certo na primeira vez, eu estou tentando eliminar a avaliação. Estou tentando eliminar esse controle. Claro que eu não vou eliminar nunca, tá? Mas se eu conseguir fazer conscientemente certo, se eu estou fazendo perfeitamente essa minha atividade improdutiva de verificação, de avaliação, de medição, ela vai ser menor, tá certo? Então, dos custos de controle, nós temos os custos de prevenção e os custos de avaliação. Lembrando que, da mesma forma como os custos de prevenção, os custos de avaliação, tá, são atividades improdutivas, mas necessárias, ok? Aí nós temos, claro, aqui o custo de controle para evitar que as coisas aconteçam e temos os custos de falta de controle, tá? Ó, deixei assim mesmo. Esses custos de falta de controle são os custos de falhas internas, são aqueles que acontecem dentro do nosso canteiro de obra, tá? Então, por exemplo, a parede fora do prumo, aí tem que quebrar, desmanchar e fazer de novo, gerando retrabalho. E custos de falhas externas, tá? É aquele caso, por exemplo, que o fabricante de revestimento cerâmico ele produz, ele embala, bota no pátio, vem a construtora, compra uma quantidade grande de pisos, a empresa coloca no caminhão e o caminhoneiro lá acomoda de forma não muito correta e no trajeto acaba quebrando alguns pisos. São custos de falhas externas, que aí, no caso, tem que haver substituição do revestimento, dos pisos, né? E os custos intangíveis. São custos que nós não sabemos o quanto que vai realmente demandar, né? Tá? O Dalmolin até citou um exemplo que eu coloco aqui como custo intangível,
É aquela situação, nós temos um projeto de uma unidade habitacional, e aí chega o cliente e pede para quebrar uma parede e fazer outra coisa, certo? É quase intangível, porque nós vamos botar ali, nós vamos prender ali um custo de uma hora adicional de pedreiro, hora adicional de carpinteiro, hora adicional de pintor, de eletricista. E quanto que isso, na realidade, ele absorve, né? Então, às vezes, são custos que nós não conseguimos avaliar direito. Como, por exemplo, uma venda que nós não conseguimos realizar. Será que essa venda que nós não conseguimos realizar foi exatamente o valor do imóvel que eu não consegui vender? Ou tem mais algum custo aí que eu não consigo avaliar? São os chamados custos intangíveis, tá certo? Bom, aí então nós temos os custos operacionais, que é outra linha de pensamento relacionado aos custos. Tá? Os custos operacionais eles são divididos em diretos e indiretos, tá? Fixos e variáveis. Então, os custos diretos são relacionados com a provisão dos aspectos diretos da produção, incluindo material e mão de obra. Então, são aqueles custos que estão associados com a produção. Então, é o tijolo, é o cimento, é a hora do funcionário, tá? É a água, é a energia elétrica que eu gasto na produção daquela parede, na produção do concreto. Temos os custos indiretos, que são os custos que não são apenas atribuíveis a um aspecto da produção, mas que são atribuídos em muitos deles. Então, são aqueles custos que eu não consigo colocar diretamente a produção. Tá? Então, o custo é a energia elétrica lá do canteiro da obra. Tá? A energia elétrica ela é usada para trabalhar o concreto da betoneira, ela é usada para a furadeira, é usada para o elevador, para a grua. Então, esses são custos que eu tenho que ratear. Tá? Eu tenho que ratear entre os setores. Tá? E ainda temos o tal do custo fixo, são parcelas do custo que se mantém fixa quando a produção varia. Então, por exemplo, o salário do funcionário é um custo fixo, a produção varia, mas o salário dele permanece o mesmo. Tá? Custo variável, a parcela do custo varia quando a produção varia. Então, por exemplo, tijolo, areia, cimento, a própria energia elétrica são custos variáveis. Aumenta a produção, aumenta o custo. Então, nós podemos ter custo direto fixo, tá? Custo direto fixo. Podemos ter custo direto variável. Podemos ter custo indireto fixo e custo indireto variável. Tá? Essa é a combinação que tem. Isso é relevante para quê? Para o setor contábil. Para nós aqui não vai ter muita diferença não, tá? Para nós, o que importa para nós aqui, na realidade, são os custos operacionais, e aí temos que saber que tem os custos diretos e indiretos, fixos e variáveis. Tá? Temos também as chamadas despesas gerais. Despesa, ela se difere de custos, tá? Porque custos é até eu concluir o produto. Tá? Então, enquanto eu estiver realizando o empreendimento, quando eu estiver levantando as paredes do imóvel, tá? Eu estou gerando custo. A partir do momento que terminei o imóvel, agora vou vender o imóvel, esses gastos passam a ser chamados de despesas. Tá? Então, é após o produto ter sido fabricado, a despesa. Então, elas são classificadas em despesas gerais variáveis, como impostos, que incidem sobre a receita, despesas com vendas, que são comissões aos vendedores, despesas financeiras, com despesas com descontos de duplicatas, por exemplo, em bancos comerciais, e, no caso, apenas de curto prazo. Tá? Vou tirar uma coisa aqui. São 8 horas. 8 horas. Ah, tem bastante tempo. Estamos olhando aqui o tempo que eu tenho. Bom, e temos as despesas gerais fixas. Despesas administrativas, como salário de diretores, gerentes e pessoal de escritórios e encargos, mais as despesas de escritório como telefone, cópias e internet.
e as despesas municipais, impostos territorial, predial e taxas diversas. E é claro, né, que nós, no contraponto dos custos e despesas, nós temos as receitas. Né? E aqui um comentário, porque as receitas são todas as entradas de recursos da empresa oriundas da venda do produto da qual é o segmento da empresa, tá? Da qual é o objeto da empresa, da qual a empresa se constituiu. Vou dar um exemplo. Claro que as receitas aqui, elas vão se dividir em operacional e não operacional. Mas quero dar um exemplo aqui, tá? Que apesar de nós termos as chamadas receitas não operacionais, eu chamo a atenção do seguinte. O negócio da empresa é construção de unidades habitacionais. Mas a empresa da área da construção civil, ela é uma empresa que ela nasceu num momento em que o Brasil vivia um período de muita instabilidade econômica, onde estocar matéria-prima era um grande negócio. Tá? Então a empresa construiu um grande galpão e nesse galpão ela estocava brita, areia, não vou falar cimento porque não, até alguma coisa, não é brita, areia, madeira, etc. Só que com o passar dos anos, com a estabilidade econômica, não há mais necessidade de estocar esses produtos, né? Então a empresa chegou a um consenso, seus diretores, né, seus sócios, de alugar um galpão e com isso gerar um aluguel. Só que o negócio da empresa não é a locação, o negócio da empresa é construção de unidades habitacionais. Então, esse aluguel do galpão vai gerar uma receita. Apesar dessa receita entrar no orçamento, né, ela vai ter que entrar como receita não operacional. O que significa essa receita não operacional? Teoricamente, eu não posso contar com ela. Tá? Porque daqui a pouco eu não consigo mais alugar o galpão e daí? Eu contava com o aluguel do galpão. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Certo? Então, as receitas, eu costumo sempre dizer assim, tem que considerar sempre as chamadas receitas operacionais, apesar de existir as receitas não operacionais. Tá? Mas não devo contar. Para efeitos de orçamento, eu procuro sempre orientar a questão de que receitas não operacionais não devem ser consideradas. Ela vai entrar. Inclusive na DRE, quem já trabalhou em contabilidade, a contabilidade gerencial, e se vão fazer comigo agora também, vocês vão ver que vai entrar a questão da receita não operacional. Mas não faz sentido eu contar com ela. Tá? Não faz sentido. Eu até cito um exemplo, né? Já dei esse exemplo, mas vou dizer de novo. Eu tinha uma bateria, eu brincava de bateria, né? Não vou dizer que sou baterista, eu tocava bateria, e eu não consegui mais tempo de ensaiar. E eu acabei vendendo a bateria. Né? Vendi. Eu fiz questão de gastar o dinheiro que eu vendi a bateria. Por quê? Porque se eu boto no orçamento, eu vou ter que ter outra bateria o mês que vem para vender, para poder fechar o orçamento. Eu não posso contar com ela. Tá? Então, é isso que eu digo das receitas, que ela, apesar de eu ter receita não operacional, eu parto do princípio que, para efeito de orçamento, tem que considerar apenas as receitas operacionais. Mas o que eu faço com a receita não operacional? Ela vai entrar no resultado final do período, tá? Vai entrar no resultado final do período, tá certo? Bom, nessa linha de pensamento, nessa linha de raciocínio, nós vamos entrar aqui na questão do conceito de capital de giro, tá? Por que é tão importante o capital de giro? O capital de giro é uma parte do investimento que compõe uma reserva de recursos que serão utilizados para suprir as necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo. Então, veja bem, aquela receita não operacional que eu citei anteriormente, ela poderia entrar para ajudar no capital de giro. Então, é o conjunto de valores necessários para a empresa fazer seus negócios acontecerem, girar. Com a crise que nós tivemos aí no início, lá em março, tá? Se o empresário previu que a parada, né, a primeira parada lá, que levou 15 dias, né,
Foi 15 dias. Então, a primeira parada que foi 15 dias, nós tivemos depoimentos de empresários que não têm capital de giro para uma semana. Ou seja, o que é o capital de giro? A grosso modo, é um recurso que eu tenho que ter guardado, para a cobertura dos custos fixos e das despesas dos meus compromissos que estão por vir. Então, vejam bem, a primeira parada foi no dia 16 de março, certo? Bom, de 16 de março até o final, até o dia 31 de março, a minha empresa, por exemplo, eu tinha compromissos para arcar. E até 31 de março, por exemplo, tem que estar fechado o plano de pagamento. Ok? Só que nesses 15 dias, eu não vendi, não entrou um centavo. Mas eu tenho que arcar esses compromissos. Tem empresa que é organizada que mantém um capital de giro, tá? Que sabe que tem que ter. Mas tem empresa que não consegue. E tem empresa que nem sabe o que é capital de giro. Tem empresário que não sabe o que é capital de giro. Que não sabe, quando fala em capital de giro, o que é isso? É o dinheiro que eu tenho que ter guardado. Mas guardado é meu. Não é da empresa. E quando eu falo guardado, não é que tem que estar lá no caixa, ele pode estar investido. Eu posso estar ele pode estar sendo aplicado em qualquer papel financeiro, mas eu tenho que ter para um tipo de situações como essa que nós passamos e estamos passando ainda, né? E o Dalmolin ele foi bem feliz na abordagem dele quando ele falou, né? A maioria das nossas empresas não trabalham com capital de giro para 30 dias. E eu, particularmente, eu penso que é o mínimo, tá? O mínimo é para 30 dias. Então, por exemplo, se eu faço o levantamento dos meus custos fixos, quando eu falo custos fixos, são aqueles que pode variar, tá? Custos fixos são salário e encargos, água, energia, telefone, impostos, seguros e por aí vai. Então, isso aí é sagrado. Então, eu tenho que ter guardado o recurso para cobertura disso para pelo menos 30 dias. Pelo menos 30 dias, tá? Isso não é lucro, isso aí é capital de giro. Tá ok? Vamos lá. Variáveis de uma estimativa de custos. Então, como é que nós formamos o custos? Existem algumas variáveis, dentre elas as principais, a composição do custo unitário, quanto é que custa o metro quadrado, quanto é que custa o metro cúbico, quanto é que custa o metro linear, enfim. Encargos sociais, o BDI e os tributos sobre os preços de vendas. Sobre o preço de venda. Aí nós vamos ver depois, nós temos, é comum nós encontrarmos situações as pessoas não conseguem ou não colocam, né, na planilha de custo, né, os tributos que são pagos. Mas tem que colocar, né? Certo? Então vamos lá, vamos entrar na questão então do custo da mão de obra. Tá? Para começar a questão do custo da mão de obra, nós vamos entrar com o chamado número de horas à disposição da empresa, o chamado NHD. Tá? Então, nós temos NHD vezes o número de horas disponíveis para número disponíveis vezes a jornada, então nós vamos ter o número de horas disponíveis para a empresa. Tá? Nós temos número de dias, são 275 dias por ano, tá? Tirando aqui os feriados, que são os domingos e os feriados, né? Vezes 7,33 horas por dia, certo? Considerando aqui trabalhando as horas necessárias, 7 horas por... no caso, 7 dias por semana. Tá? Então, nós trabalhamos aqui 7,33 horas por dia, vezes 275.
Então, nós vamos ter aqui, ó, 2.016 horas, 2.016,67 horas no ano disponível para a empresa. Então, apesar de nós trabalharmos, né, nós recebemos por 365 dias, na realidade, nós estaremos disponível apenas 275. Tá? Então, nós temos que ter aqui o olhar do empresário e o olhar do empregado. Tá? Agora, então, vamos destrinchar isso aqui. Tá? Número total de horas disponíveis de trabalho por ano é definido da seguinte metodologia. Nesse caso aqui, existem outras metodologias. Tá? Eu peguei essa aqui do professor Ávila. Tá? Vamos lá. Bom, nós chegamos a horas de trabalho por semana, 44 horas. Então, a partir dessa quantidade de semanais, essas horas, quantidade de horas semanais, é que nós chegamos aos 7,33 horas. Porque é 44 horas semanais dividido por 6. Por que por 6 e não por 5? Porque eu conto sábado. Tá? As empresas, elas não obrigam o trabalhador a trabalhar o sábado, mas nós trabalhamos um pouco mais de horas por semana para a cobertura disso. Tá? Se nós for trabalhar exatamente de segunda a sábado, tá? Nós vamos trabalhar menos horas, né? Tá? Mas aí o que acontece? Vai ficar meio esquisito, porque tradicionalmente nós estamos acostumados a trabalhar 8 horas por dia, certo? Então, vejam bem, eu estou falando aqui da questão da composição das horas disponíveis. Tá? 44 dividido por 6, que são 6 dias na semana. Então, eu tenho 7,33 horas, apesar de eu trabalhar mais de 8 horas por dia, de segunda a sexta. Tá certo? Vamos ver a quantidade de semanas por mês. Então, eu tenho 365 dias divididos por 12 dividido por 7. Tá? Então, 365 dias dividido por 12 vai dar a quantidade de semanas, vai dar 4, alguma coisa, dividido por 7. Então, eu tenho aqui, ó, quantidade de semanas, 4,34 por 2. Então, não é 4,5, tá? É 4,3452. Certo? Então, às vezes, rapidamente a gente faz um cálculo para ver a questão semanal, onde a gente rapidamente faz quantas semanas tem um mês. A gente vai lá e divide por 4,5, porque é praticamente uma média. Mas, matematicamente, para efeito de custo de mão de obra, é esse valor aqui, 4,3452. Tá? Semanas por ano. Então, quantas semanas eu tenho que considerar por ano? 365 divididos por 7. Tá? Dividido por 7. Então, nós vamos ter 52,1429. Então, não são 52 semanas por mês. São 52,1429. Então, por exemplo, quem assina periódico, eu assinei muitos anos a Veja, Exame, Isto É, essas coisas todas aí. Ele dizia assim, ó, são 52 revistas por ano. Tá? 52 revistas por ano, porque é uma por semana. Mas, na realidade, eu tinha que receber 52,1429 revistas. Tá? Certo? Então, não é 52, é 52,1429. Vejam, nós estamos usando 4 casas depois da vírgula. Isso não é à toa. Tá? Porque é custo. Isso é custo. Multiplica isso aqui vezes 2.000 funcionários para ver quanto é que dá. Certo? Horas por semana com repouso. Bom, então nós sabemos que diariamente nós trabalhamos 7,33 vezes 7 dias por semana. Então eu tenho horas por semana com repouso, 51,3331 horas. Veja, agora eu multipliquei por 7 porque eu estou considerando o repouso. Tá certo? Agora, horas por mês com repouso. Então, eu tenho aqui a 51,3331 vezes a quantidade de semanas por mês. São 4,3452.
4,52, não é 4,5, tá? Que vai dar igual a 223,0526 horas. Horas por ano com repouso, então. 365 dias vezes 7,33. Eu tenho, então, horas por ano com repouso, 2.676 horas, 2.276,6545 horas. Então, essas horas, o trabalhador está disponível para o trabalho por ano. Ok? Só que nós temos que considerar as horas indisponíveis. Tá? Então, grave bem esse número aqui. Ó. Tá? Horas indisponíveis. Então, os fatores que contribuem para a existência de horas não trabalhadas ou indisponíveis para o trabalho, legalmente são devidos às seguintes situações. Então, vamos lá. Repousos semanais remunerados e feriados. É igual ao número de semanas por mês, tá? Vezes horas de trabalho por dia, vezes número de meses trabalhados, um mês de férias, mais horas de feriados. Então, horas de repouso semanal remunerados, 4,3452 vezes 7,33 vezes 11, tá? Que é nós temos aqui um mês de férias, certo? Um mês de férias e mais os dias de feriados. Então, nós temos aqui 350,511 horas. Então, horas de repouso semanal remunerados. Ok? Porque nós temos um repouso por semana vezes a quantidade de semana vezes 11, porque aqui eu não conto as férias. Tá? Então, aqui é um dia de repouso vezes a quantidade de semana por mês, que são 4,3452, vezes 11 meses. Não conto férias aqui. Então, horas de repouso, eu tenho 350,511 horas. Feriados. Pode-se considerar um total de 12 dias de feriados sem grande risco de erro. E um deles caindo no domingo. Então, horas não trabalhadas devido aos feriados, 11, porque eu estou considerando 12 e considerando que um desses feriados vai cair no domingo. Isso aqui é 11 por ano, tá? Vezes a quantidade de horas por dia, eu tenho, então, horas não trabalhadas devido a feriados, 80,6663 horas. Então, total de horas de repouso semanal e feriados, 431,1773 horas. Grave bem esse número aqui, que ele vai ser subtraído daqui depois, tá? Auxílio enfermidade. Auxílio doença, né? Ou auxílio acidente, auxílio INSS. Os primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença devem ser pagos pelo empregador. Segundo a Câmara Brasileira de Indústria da Construção, admite-se uma percentagem de ocorrência na ordem de 25%. Tá? Então, nós temos número de horas do auxílio enfermidade, 7,3333, que é o número de horas diárias, vezes 15, que é os 15 dias, vezes 0,25, que é o 25%. Então, nós vamos ter aqui igual a 27,4999 horas de afastamento por auxílio enfermidade. Tá certo? Faltas justificadas. Pode-se estimar o número de faltas consideradas justificadas igual a 5. Então, isso vai ser número de horas não trabalhadas devido às faltas. 5 vezes 7,3333 igual a 36,6665 horas. Férias, 30 dias. Então nós temos aqui 30 vezes 7,33, 219,99 horas. Licença paternidade, são 5 dias de licença por ocasião do filho, e aí vem o critério, né? Aí, quando nós estamos colocando aqui que admite um percentual disso, daquilo, isso aí pode variar. Pode ter empresa que não trabalha com esses percentuais aqui, entenderam?
Aqui nós estamos usando um percentual da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. Agora, é o que é o mais usado, tá? Mas pode ser que a empresa tenha os seus próprios critérios, tá certo? Mas então, admite o percentual de 50% de homens na faixa etária de 18 a 60 anos, com uma taxa de fecundidade de 3%. A proporção de homens no total da mão de obra direta civil é da ordem de 98%. Então, nós temos aqui nós temos aqui 5%, no caso, 50%, aliás, 5%, né? 5 dias de licença por ocasião do nascimento, vezes 3% da taxa de fecundidade dos homens entre os 18 e 60 anos, vezes a proporção de homens na construção civil, que é 98%, dividido por 50%, dividido por 50%, que é, deixa eu pegar aqui, a quantidade de homens na faixa etária entre 60 e 18 e 60%. Então, isso tudo aqui multiplicado pela quantidade de horas diárias, então vou ter aqui número de horas de afastamento por auxílio paternidade, 2,156 horas por ano. A licença maternidade são 120 dias, tá? Admite-se o percentual de 50% de mulheres na faixa etária de 18 a 60 anos, com uma taxa de fecundidade de 3%. A proporção de mulheres, então, é 2%, é o contrário, né? É o complemento dos homens. Então, 120 dias, vezes aqui os 3% da taxa de fecundação, vezes 2%, que é a proporção da mão de obra feminina, dividido por 50%, que é o percentual das mulheres na faixa etária de 18 a 60 anos. Multiplicado tudo isso aqui pela carga horária diária, nós temos então 1,056 horas de afastamento por licença maternidade durante o ano. Então, número total de horas indisponíveis é dada por... Aí vem aquela somatória do que eu passei anteriormente. 350,5112 mais 80,6663 mais 27,499 mais 36,6665 mais 219,999 mais 2,156 mais 1,056, totalizando 718,5549 horas. Eu estou falando aqui a hora, eu não estou falando de 718 horas e 55 minutos, não. Aqui é decimal, tá? É 718,5549 horas. Se eu quiser transformar isso aqui em sexagesimal, eu pego a casa decimal ali, 0,5549, e multiplico por 60, para ver quantos minutos e segundos se corresponde a isso, tá? Certo? E aí, as horas efetivamente trabalhadas, as horas disponíveis efetivamente, tá? Então, as horas trabalhadas vão ser aquele total de horas disponíveis, que nós vimos lá no início, menos as horas indisponíveis, que é isso aqui, ó. Lembra que eu pedi para vocês, ó, grave bem essa quantidade de horas, tá? Tá aqui, ó, 2.676, certo? Menos as 718,5549, eu tenho, então, o total de horas disponíveis durante o ano para o trabalho de 1.958,0996 horas. Então, apesar de nós... E aqui, se nós dividirmos aqui por 12, tá? Se dividirmos aqui por 12, nós vamos ter a quantidade de horas disponíveis do trabalhador por... Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar um arquivo, tem um arquivo aberto aqui. Deixa eu pegar aqui calculadora só para...
Então, é 1958, 1958,990996 divididos por 12. Então, eu tenho aqui, o resultado que nós vamos ter aqui é 175 horas disponível, tá, do trabalhador. Então, apesar de nós, empresários, pagarmos por 220 horas, o trabalhador está disponível 166,175 horas por mês. E nós, apesar de recebermos por 220 horas, nós estamos disponíveis para a empresa 166, 175 horas. Então, essa é a abordagem que nós temos que considerar na hora de nós fazermos o orçamento, montarmos a planilha de custos. Tá? Eu tenho que considerar isso aqui. Eu não posso chegar e obter o valor hora do meu funcionário pegando o valor mensal e dividir por 220. Eu tenho que dividir por esse valor aqui, ó, por essa quantidade aqui. Não essa aqui, né? A 163, 175 horas. Tá? Claro, o valor vai dar maior. Aí você vai dizer assim, tá, mas e se ninguém se machucar? Ótimo. Mas você não prevê o auxílio doença, por exemplo, e alguém ficar doente? Como é que fica? Como é que ficou muitas empresas que voltaram ao trabalho agora nesse período de pandemia e que os seus colaboradores testaram positivo, que tiveram que ficar 15 dias em casa? Como é que ficou isso? Então tem que ter previsto essa situação, tá? Comentários? Tá ok por aqui? Podemos tocar adiante? Aqui eu tenho uma tabela dos encargos sociais, a formação dos encargos sociais, tá, pessoal? Então, vocês dêem uma olhada aqui. Eu tenho aqui uma planilha para vocês verem como é duro, né? A gente encarar a situação, né? Veja, os encargos sociais nesse modelo aqui, ele chega a 130,74%, tá? 130,74%. Então, aqui nós temos aqueles chamados encargos trabalhistas, aqui encargos sociais básicos, né? Que é o que mais a gente conhece, né? Que é INSS, de garantia, salário de educação, Sistema S, seguro contra acidente de trabalho. Mas aí entra aqui os encargos, tá? Que é alguma coisa nós já trabalhamos aqui, né? Encargos trabalhistas, férias mais um terço, né? Porque nós temos as férias e mais o abono de férias, né? Veja, o abono de férias nós nem consideramos ali naquela planilha, tá? Por que nós não consideramos? Porque ele é um custo não relacionado à disponibilidade de trabalho do colaborador, do funcionário, tá? Mas ele entra aqui na chamada planilha dos encargos sociais, tá? E o que é a chamada desoneração da folha de pagamento? É tentar enxugar esses encargos aqui. Ó. É tentar enxugar isso aqui. A grande questão é a seguinte: estão querendo atacar o sistema S, mas se nós pegarmos o sistema S, olha, é irrisório, né? Tá? É irrisório aqui. Então, não tem, às vezes a gente não tem como fugir dessas questões, tá certo? Mas nós temos aqui, aí tem coisas que têm incidências uns sobre os outros, né? Para chegar a 175, 130% aqui. Aqui é um outro modelo, tá? Aqui nós tínhamos os encargos básicos de trabalhador horista, que é o mensalista. Então, nesse modelo aqui, os encargos sociais básicos mantêm-se o mesmo. E aí vai gerar o quê? Vai reduzir para 80,93%, que também é elevado, né? Tá? Então, só para vocês terem a ideia, né, de como é que funciona essa questão dos encargos sociais, né? Muito bem. A margem de contribuição, que é também chamado ganho bruto, tá?
ela representa quanto que o lucro da venda de cada produto vai contribuir para a empresa cobrir os seus custos e despesas fixas, tá? Que é chamado também custo de estrutura. E ainda gerar lucro. Então, nós temos aqui um exemplo, tá? Nós temos aqui uma situação, vamos olhar só essa coluna, em que nós temos um total de receita operacional 50 mil, custos produtos vendidos 20, despesas variáveis 15%, 15 mil reais. Então, tirando isso, tá? Tirando aqui o lucro das vendas, né, que é as vendas menos custos produtos vendidos e mais despesas com vendas, tem um que é chamado custo bruto, tá? Lucro bruto, tá? Lucro bruto também é chamado. Essa aqui é a chamada margem de contribuição, tá? Essa é a chamada margem de contribuição. Então, essa margem de contribuição, ela representa 30%, né? Eu divido aqui 15 por 50, vai ser 30%. Então, de quanto que eu vou precisar para... Aí eu tenho aqui a cobertura dos custos fixos, das despesas fixas, né? Custo de despesas fixas, que é 6 mil reais, tá? Então, observe que como eu tenho os meus custos de despesas fixas 6 mil reais e a minha margem de contribuição é 15, eu consigo cobrir esses custos de despesas fixas. E ainda vai gerar o meu lucro bruto. Tá? Meu lucro bruto. Ok? Aqui é bruto também porque não está sendo considerado o pagamento de tributos, tá? De imposto de renda. Ok? E aí tá, vai ter o ponto de equilíbrio, né? Que é a quantidade de itens que eu preciso vender até começar a gerar lucro. Então, enquanto eu não vender 20 mil reais, enquanto eu não faturar 20 mil reais, eu não vou estar cobrindo os meus custos, eu não vou estar cobrindo meus custos fixos e variáveis. Tá? A partir do 20 mil e 1 centavo, eu começo a gerar lucro. O lucro é 1 centavo. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho que vender 400 unidades para, a partir de então, começar a ter lucro. A produtividade, ela está relacionada, tá, com o processo produtivo, que é a combinação. Todo o processo produtivo é o conjunto de equipamentos, que são os hardwares, né, os sistemas, ou procedimentos, os softwares, e o elemento humano, que no trocadilho aqui o professor Falcone chamou de humanwares, né? Então, a produtividade, o que é? Nada mais, nada menos do que eu produzir mais com os mesmos recursos, ou com menos recursos, né? Que recursos são esses? Materiais, energia e informação, que são chamados de valor. Então, eu tenho um valor de entrada e tenho um valor de saída. Tá? Esse valor de entrada é aquilo que nós chamamos de valor sem agregação. É valor não agregado. E o valor de saída de um processo é que nós chamamos de valor agregado. Ou seja, aqui entra tijolo, cimento, areia, e aqui sai uma unidade habitacional. Tá certo? Então, a produtividade é eu produzir algo com qualidade, com valor agregado, tá? Que vai ser o meu produto, que vai gerar, cliquei aqui, que vai gerar o meu faturamento para atender esse mercado consumidor. Com os mesmos recursos. Então, é produzir mais qualidade, é produzir mais valor agregado para atender esse mercado com os mesmos materiais, com as mesmas energias, com as mesmas informações. Tá certo? Aqui, rapidamente, sobre os tributos da construção civil, né? A incidência dos tributos, né? Então, mão de obra incide sobre os encargos sociais, materiais incide IPI e ICMS, equipamentos também incide IPI e ICMS, tributo sobre renda e imposto sobre serviço, PIS e COFINS, tributo sobre lucro, imposto de renda e contribuição social. Tá certo?
Então era isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Desculpa aí, foi bem extenso, né? Fazer, mas hoje necessariamente teve que ter. Então agora eu preciso que vocês vão lá na Mediateca. Lá tem esse exercício aqui, ó. Esse material, exercício, identificar custos e despesas. Vocês têm que publicar isso até hoje às 24 horas, tá? E esse exercício aqui, o orçamento sem BDI, está lá também na Mediateca. Eu quero que vocês façam em grupos. Aí vocês formem os grupos, tá? Vocês conseguem fazer isso ou é difícil? Ô, professor, esse exercício de hoje é para publicar no EVA ali? Vai publicar no EVA, tá? Ah. Aí publica lá Pode publicar na exposição, tá? Não tem problema. Isso aí não tem problema publicar na exposição. Olha, o que eu quero saber, eu preciso que vocês façam esse segundo exercício, tá? E eu quero que vocês façam em grupos. Tá? Quero que vocês façam em grupos com 4. Eu quero saber, é difícil vocês fazerem isso ou eu posso pegar aqui a folha de chamada e eu mesmo dividir vocês? Eu acho que a gente consegue se dividir. Consegue fazer? Que aí eu dei o Sim. prazo até semana que vem, tá? Deixa eu pegar aqui de novo. Ainda está compartilhado? Eu descompartilhei, né? Sim, não está compartilhado. Então esse aqui, ó. Esse aqui é até hoje para justificar a frequência, tá? Para a gente pegar a frequência cheia. Esse primeiro aqui. E o segundo, vocês vão resolver o exercício em grupos e publicar até o dia 27 de 10. Aí não é na exposição, tá? Eu vou até mudar aqui. Vai ser na avaliação. Deixa eu mudar aqui. Na ferramenta, na avaliação. Que eu vou abrir a avaliação. Ai, cadê o mouse aqui? Está compartilhado aí? Para mim não, professor. Então vamos compartilhar agora. Acho que eu descompartilhei, né? Agora deu, né? Deu? Apareceu aí, publicar na avaliação? Sim, sim, sim. Uhum. Tá. Então eu vou abrir a avaliação, vai abrir com a avaliação 1, mas não vai ser... Vou gerar uma nota lá, porque eu sou obrigado a gerar, tá? Mas não vai valer nota, tá? É só para eu... É para facilitar o meu acompanhamento, que aí eu abro ali, eu clico, eu consigo baixar tudo zipado e analisar os exercícios, tá certo? Perguntas, dúvidas? Hoje é para mandar para a ferramenta exposição. Vai lá. Coisa bem simplesinha, tá? Lá no EVA, na exposição, certo? Ó, tivemos presente aqui 33 alunos, tá? Top, né? Aqui tem 34, conta comigo. Então a turma é grande mesmo. Então tá, então vocês vão montar as equipes, pessoal, e essas equipes vão até o final da unidade. Beleza? A gente precisa passar para o professor a equipe ou não é preciso? Como? A gente precisa passar para o professor quem são os integrantes da equipe do Não há necessidade. trabalho, que é para entregar, não tem problema. Não Só... há necessidade porque
vocês vão mandar em equipe, né? Vocês vão botar o nome lá na atividade, vocês vão botar o nome de quem é, né? Uhum. Aí eu pego e eu mesmo faço meu controle aqui. Só coloque Aham. vocês, né? Entenderam? Então, o de hoje é individual. Ficou claro isso? A Sim, atividade professor. de hoje é Tranquilo. individual. Aham. Aquela Sim, que é para sim. postar semana que vem é em equipe. Certo? Beleza? Podemos parar por aqui? Então tá. Gente, valeu, obrigado pela atenção. Primeiro encontro, né? Próxima aula nós vamos dar continuidade, então. Certo? Uma boa semana a todos vocês e até a próxima, então. Abraço, pessoal. Boa noite, professor. Abraço. Boa noite, Abraço. professor. Tchau, tchau.